O termômetro fora da cabana de William Thornton lia negativo. 42 graus e gelo estava se formando nas paredes interiores. Um quarto de milha de distância, dentro de uma caverna de calcário que o assentamento inteiro tinha zombado por 8 meses, Matthias Keller sentou em suas mangas de camisa lendo a luz do fogo. A temperatura um constante 60 degrees. Antes de irmos mais longe, deixe-nos saber nos comentários de onde você está assistindo. E se histórias de engenhosidade da fronteira falam a você, aperte aquele botão de se inscrever. A história de amanhã é ainda mais inacreditável. O inverno de 1854 veio ao território de Dakota com uma crueldade que veteranos falariam por décadas. Matthias Keller tinha experimentado 6 invernos na fronteira. E ele pensou que ele entendia o frio. Ele tinha aprendido a amontoar fogos adequadamente. Há lacunas em paredes de toras com musgo e argila. A armazenar lenha suficiente para durar de novembro a março. Ele tinha construído sua cabana do jeito que todo mundo construía cabanas. Toras entalhadas empilhadas horizontalmente, lama embalada entre lacunas, um telhado coberto de casca, uma lareira de pedra em um canto. A estrutura tinha abrigado sua família adequadamente através de invernos anteriores. Mas 1850 foi diferente. O frio chegou no início de dezembro e ele não cedeu. Temperaturas caíram para 20 graus e ficaram lá por semanas. Então elas caíram mais. Em janeiro, leituras da manhã mostravam 35, 40. Matthias queimava madeira constantemente. A lareira consumiu tora após tora, contudo a cabana permaneceu brutalmente fria. Sua esposa Anna enrolou seu filho de 6 anos, Hans, em todo o cobertor que eles possuíam. O menino dormiu perto da lareira, mas mesmo lá sua respiração criou nuvens de geada no ar. Matthias podia ver seus erros agora, podia vê-los com terrível clareza enquanto ele lutava para manter sua família viva. As lacunas entre as toras que ele pensou que ele tinha calafetado adequadamente estavam permitindo ar frio entrar. Os cantos onde as toras entalhadas juntas tinham assentado ao longo dos anos, criando aberturas que ele não podia ver, mas podia sentir. As paredes de tora de camada única forneciam isolamento mínimo. Calor da lareira subia reto e escapava pelo telhado. A porta, feita de tábuas de corte bruto, tinha encolhido no frio seco, criando uma lacuna ao longo da parte inferior que deixava entrar um fluxo constante de ar gélido. O frio irradiava através das toras mesmas, como se a madeira estivesse transmitindo a temperatura externa diretamente para o espaço de convivência. Em meados de janeiro, eles tinham queimado 2/3 de seu suprimento de madeira de inverno. Matthias começou a queimar móveis. A mesa foi primeiro, então as cadeiras, então a estrutura da cama. Eles dormiam no chão perto da lareira, amontoados juntos sob cada pedaço de tecido que eles possuíam. Anna desenvolveu uma tosse que não parava. Hans reclamou que seus pés doíam, o primeiro sinal de congelamento que Matthias tentou desesperadamente reverter, aquecendo os pés do menino contra seu próprio peito. Em 23 de janeiro, a temperatura caiu para 46 da... Hannah morreu naquela noite, seus pulmões finalmente cedendo de respirar ar tão frio que queimava. Hans morreu 2 dias depois. Matthias segurou seu filho e sentiu o pequeno corpo esfriar. Sentiu a vida sair e algo dentro dele quebrou que não tinha nada a ver com luto. Era raiva. Raiva de sua própria inadequação, da cabana que tinha falhado em protegê-los, de métodos de construção que todos aceitavam como adequados, mas eram fundamentalmente insuficientes. Ele tinha seguido toda a regra de construção de fronteira. Ele tinha construído exatamente do jeito que seus vizinhos construíam, do jeito que seu pai tinha ensinado a ele, do jeito que todo colono construía. E sua família tinha congelado até a morte dentro de 4 paredes e um telhado que eram supostos para mantê-los seguros. A cabana tinha falhado. Construção tradicional tinha falhado.
E Mias, sentado sozinho naquele espaço frio de morte com dois corpos que precisavam ser enterrados, tomou uma decisão que pareceria insana a todos que o conheciam. Ele nunca mais confiaria em uma cabana de madeira. A primavera chegou tarde em 1855. Neve derreteu lentamente, revelando uma paisagem que parecia exausta do assalto do inverno. Matias enterrou Anne e Hans em uma encosta, com vista para o assentamento, marcando seus túmulos com cruzes de madeira que ele esculpiu durante as semanas dormentes após suas mortes. Outros colonos compareceram ao enterro, oferecendo condolências que pareciam vazias. Eles não tinham perdido ninguém. Suas famílias tinham sobrevivido, frias e miseráveis talvez, mas vivas. Matias voltou para sua cabana e não pôde entrar. O espaço onde sua família tinha morrido sentia-se contaminado pelo fracasso. Ele dormiu fora sob lona por 2 semanas, mesmo enquanto as temperaturas permaneciam perto de congelar. Vizinhos pensaram que o luto tinha quebrado sua mente. Pastor Heinrich Vogel visitou falando sobre a vontade de Deus e a importância da aceitação. Matias ouviu educadamente e disse nada. A cabana do pastor também tinha sido brutalmente fria naquele inverno. Sua teologia não ofereceu soluções práticas. O que começou como luto transformou-se em algo mais, obsessão. Matias começou a andar pelo assentamento, estudando cada cabana com uma intensidade que deixava as pessoas desconfortáveis. Ele examinou juntas de canto, notando como as toras tinham assentado e separado. Ele pressionou sua mão contra as paredes, sentindo o frio irradiar através da madeira que era suposta para isolar. Ele mediu lacunas com seus dedos, encontrando aberturas que pareciam pequenas, mas criavam caminhos para o calor escapar. Ele conversou com cada família sobre sua experiência de inverno. William Thornton, cuja cabana era considerada uma das melhores construídas no assentamento, admitiu que eles tinham queimado cada peça de mobiliário e quase ficaram sem lenha em fevereiro. A família Garrett tinha rotacionado quem dormia mais perto do fogo porque não havia calor suficiente para todos simultaneamente. Velho Tom Bridgewater, um ex-mineiro de prata da Alemanha, mencionou que mesmo em temperaturas negativas, túneis de minas mantinham temperaturas relativamente constantes. Esse comentário parou Matias. Ele pediu a Tom para repetir. Tom explicou que uma vez que você descia abaixo de uma certa profundidade, minas mantinham a mesma temperatura o ano todo. Frio no verão, quente no inverno. A terra em si regulava a temperatura. Rocha retinha calor e o liberava lentamente. Matias tinha trabalhado brevemente em minas de carvão antes de vir para o oeste. Ele lembrou do fenômeno, mas nunca tinha considerado suas implicações para abrigo. Ele começou a pesquisar tudo o que ele podia encontrar sobre estruturas subterrâneas. O assentamento tinha poucos livros, mas o agrimensor territorial tinha um volume sobre geologia que mencionava as propriedades do calcário, alta massa térmica, boa retenção de calor, regulação estável de temperatura. Matias pegou emprestado o livro e o leu até que ele pudesse recitar passagens de memória. Um padrão emergiu em seu pensamento. Cabanas de madeira falhavam porque madeira era uma massa térmica pobre. Aquecia rapidamente e esfriava rapidamente. Toras transmitiam temperaturas externas para dentro. Lacunas eram inevitáveis conforme a madeira secava e assentava. Mesmo construção perfeita, criava uma concha que travava uma batalha perdida contra o frio extremo. Mas rocha sólida conectada à terra, mantinha temperaturas estáveis independentemente das condições da superfície. Rocha absorvia calor lentamente e o liberava ao longo de horas. Rocha não encolhia ou rachava ou criava lacunas. A ideia se formando na mente de Matias era radical. Ele precisava de abrigo que não era apenas construído dos materiais da terra, mas era integrado com a terra em si. Matias passou abril trabalhando em bicos no assentamento, ganhando dinheiro suficiente para comprar ferramentas e suprimentos que ele não podia fazer sozinho. Ele consertou cercas,
rachou lenha para famílias que tinham esgotado seus suprimentos e ajudou Samuel Garrett a construir um galpão. Pessoas eram gentis com ele na maneira cuidadosa como comunidades tratam aqueles tocados pela tragédia. Eles lhe davam trabalho, mas não esperavam conversa. Matias preferia assim. Sua mente estava em outro lugar. Durante longas noites sozinho, ele reconstruiu memórias de seus dias de mineração na Pensilvânia. Ele tinha 17 anos, trabalhando em minas de carvão de antracito para ganhar dinheiro de passagem para a viagem para o oeste. O trabalho era brutal e perigoso, mas as minas tinham ensinado a ele coisas sobre terra e rocha que ele não tinha valorizado na época. Agora, aquelas memórias se tornaram conhecimento técnico precioso. Ele lembrou de manhãs de inverno, quando as temperaturas da superfície eram amargamente frias. Mineiros desceram escadas de poço para a escuridão e em minutos eles removeram seus casacos pesados. 60 pés abaixo do solo, a temperatura permanecia constante, aproximadamente 50 hoje, independentemente se a superfície era 0 ou 80. No verão, mineiros acolhiam o frescor. No inverno, eles trabalhavam em relativo conforto, enquanto pessoas acima do solo congelavam. Os poços mais profundos mantinham temperaturas ainda mais estáveis a 100 pés. Variação sazonal desapareceu inteiramente. As rochas cercando os túneis absorviam e retinham calor do núcleo da Terra, criando um ambiente que estruturas humanas acima do solo nunca poderiam alcançar. Matias lembrou de perguntar a um menor mais velho por que eles não apenas viviam subterraneamente. O menor tinha rido e dito que homens não eram toupeiras, que Deus fez a luz do dia por uma razão. Mas e se aquele menor estava errado? E se a resposta para a sobrevivência na fronteira não era construir caixas de madeira melhores, mas integrar abrigo com a estabilidade geológica que já existia? Matias não estava pensando em viver na escuridão. Ele estava pensando em usar rocha como uma parede, ou duas paredes, ou uma seção traseira inteira de uma estrutura. Deixe a pedra fazer o que a madeira não podia: reter temperatura, resistir ao vento, eliminar as lacunas e rachaduras que mataram sua família. Ele lembrou outros detalhes. Faces de rocha que choravam umidade quando a temperatura mudava. Desafios de ventilação em espaços fechados. A maneira como a fumaça se comportava em túneis versus ar aberto. Estes não eram problemas triviais, mas eram problemas solucionáveis. Umidade podia ser gerenciada com drenagem adequada e circulação de ar. Ventilação podia ser projetada usando fissuras naturais ou chaminés construídas. Cada desafio tinha uma solução. Se você entendia os princípios envolvidos. Tom Bridgewater confirmou o pensamento de Matias quando eles conversaram no início de maio. Tom tinha trabalhado em minas de prata na Alemanha por 12 anos antes de imigrar. Ele entendia a rocha melhor do que qualquer um no assentamento. Quando Matias descreveu sua ideia, construir uma cabana parcialmente dentro ou contra uma formação rochosa, Tom acenou lentamente. A física era sólida. Calcário, particularmente, tinha excelentes propriedades de massa térmica. O desafio seria encontrar a formação geológica certa e projetar a integração adequadamente. Tom o alertou sobre algo mais. O assentamento pensaria que ele estava insano. Cultura da fronteira valorizava independência e autossuficiência, mas também valorizava conformidade a métodos comprovados. Construir na rocha pareceria primitivo, atrasado, algo que índios ou animais faziam. Matias enfrentaria zombaria. Matias aceitou essa realidade. Zombaria não tinha matado sua família. O frio tinha. Em meados de maio, Matias começou a explorar o terreno além do assentamento. Ele não estava procurando por madeira ou água ou boa terra agrícola. Ele estava procurando por rocha, especificamente formações de calcário com saliências naturais ou aloves que pudessem ser integradas ao design de abrigo. O território de Dakota era principalmente campo,
Mas levantamentos geológicos indicaram que depósitos de calcário existiam em locais dispersos, onde mares antigos tinham deixado camadas sedimentares. Ele cavalgou para Nordeste por 2 dias, seguindo um riacho que cortava terreno gradualmente ascendente. No terceiro dia, ele encontrou o que ele precisava. Um blefe de calcário subia 30 pés acima da pradaria, sua face desgastada em camadas horizontais. Perto da base, a erosão tinha criado um alcove natural, não bem uma caverna, mas um recesso definido onde a saliência se estendia 12 pés além da face rochosa vertical. O espaço de baixo era aproximadamente 15 pés de largura e 10 pés de profundidade, protegido de precipitação direta e vento. Matias desmontou e se aproximou lentamente, como se a formação pudesse desaparecer se ele se movesse muito rapidamente. Ele entrou na alcova e imediatamente sentiu a diferença na temperatura do ar. Fora, a tarde de maio estava quente, quase 70 degrees. Dentro do alcove, o ar estava visivelmente mais fresco, talvez 60 degrees. Ele pressionou sua palma contra a face rochosa. Sentia-se fresco e seco, ligeiramente áspero em textura. Ele passou o resto daquele dia explorando a formação. A saliência era sólida, sem rachaduras visíveis ou instabilidade que ameaçariam colapso. A face rochosa mostrava séculos de intemperismo, mas nenhuma deterioração recente. Drenagem de água parecia excelente. O chão dentro do alcove estava seco apesar de chuvas recentes de primavera. O alcove virado para sudeste, o que forneceria sol da manhã, mas proteção de ventos ocidentais severos que dominavam o clima de inverno. Mais importante, a localização era apenas 2 milhas do assentamento, perto o suficiente onde corridas de suprimentos, mas longe o suficiente para a privacidade. Uma pequena nascente emergiu das rochas a 50 jardas de distância, fornecendo água confiável. Madeira estava disponível dentro de distância de transporte razoável. O local era perfeito. Matias retornou ao assentamento e pegou emprestado um termômetro de mercúrio do Dr. Wilhelm Stern, o médico do assentamento. Ele disse ao doutor que ele estava conduzindo um experimento, mas não explicou mais. Dr. Stern, que tinha atendido Anna e Hans durante seus dias finais, não fez perguntas. Ele simplesmente entregou o instrumento com instruções para seu cuidado. Matias retornou ao alcove de calcário e passou 3 dias inteiros monitorando temperaturas. Ele pendurou o termômetro em uma projeção de rocha dentro da alcova e o verificou a cada 2 horas, registrando leituras em um pequeno caderno. Temperaturas externas variavam de 48 degrees à noite para 72 degrees durante o sol da tarde. Dentro do alcove, temperaturas permaneceram entre 51 e 54 degrees, uma variação de apenas 3 graus comparado a 24 degrees fora. A face rochosa em si mostrava ainda menos variação. Quando Matias colocou o termômetro diretamente contra a pedra, as leituras nunca caíram abaixo de 52 ou subiram acima de 53 degrees. A massa térmica estava fazendo exatamente o que a experiência de mineração tinha ensinado a ele que faria, absorvendo extremos de temperatura e mantendo equilíbrio. Ele tinha sua prova. Agora ele precisava construir. Matias anunciou sua intenção em um encontro comunitário de domingo no final de maio. O assentamento realizava essas reuniões mensalmente para discutir preocupações compartilhadas, manutenção de estradas, questões de gado, arranjos de defesa mútua. Matias os tinha evitado desde a morte de Ana, mas ele precisava informar as pessoas de seus planos. Ele esperou até que os negócios de rotina concluíssem, então levantou e descreveu o que ele pretendia construir. Uma cabana integrada no alcove de calcário que ele tinha descoberto 2 milhas a nordeste. A face rochosa serviria como parede traseira e forneceria massa térmica para regulação de temperatura. O silêncio que seguiu sua explicação durou talvez 10 segundos.
Então William Thornton riu. Não era risada cruel exatamente, mas descrença tingida com pena. Outros se juntaram. Risada nervosa de pessoas incertas de como responder ao que parecia insanidade. Matias tinha esperado esta reação, mas experimentá-la ainda doeu. William ficou de pé, ainda rindo baixinho. Ele era um homem grande, confiante em suas opiniões, acostumado a ser ouvido. Ele se dirigiu a Matias diretamente, mas falou alto o suficiente para todos. Construírem uma caverna era o que animais faziam. Ursos, lobos, criaturas sem sentido ou civilização. Um homem, especialmente um homem cristão, construía estruturas adequadas. Cabanas de madeira tinham servido à humanidade por milhares de anos. O que Matias propôs era regressão, uma rejeição da vida civilizada. Samuel Garrett, o carpinteiro mais habilidoso do assentamento, levantou preocupações estruturais. Faces de rocha não eram estáveis. A saliência podia desabar. Umidade vazaria do calcário, apodrecendo qualquer madeira que o contatasse. O projeto era perigoso e falharia. Ele tinha visto paredes de rocha chorar água. Ele tinha testemunhado estruturas de pedra desmoronar. Matias carecia da expertise para construir com segurança informações geológicas. Pastor Vogel abordou o assunto por motivos morais. Deus tinha dado à humanidade domínio sobre a criação que incluía construir casas adequadas acima do solo em luz e ar. Morar em caverna sugeria vergonha, esconder-se, um retiro do mundo. Deus fez. Várias mulheres expressaram preocupações sobre respeitabilidade. Como Matias jamais se casaria novamente, jamais reconstruiria uma vida familiar. Se ele vivesse em uma caverna, que mulher aceitaria tais arranjos? A mensagem implícita era clara. Seu projeto o marcaria como inadequado, estranho, alguém fora da sociedade normal. Matias ouviu a cada objeção sem interromper. Quando as pessoas terminaram de falar, ele respondeu simplesmente. Ele tinha medições provando que a rocha mantinha temperaturas estáveis. Ele entendia gerenciamento de umidade da experiência de mineração. A saliência tinha resistido por séculos e não mostrava instabilidade. Ele não estava construindo uma moradia em caverna, mas integrando métodos de construção comprovados com vantagens geológicas. Sua decisão era final. Tom Bridgewater falou por último. Ele confirmou que o entendimento de Matias sobre massa térmica e propriedades da rocha estava correto. Experiência de mineração forneceu expertise relevante. A física era sólida. Esse endosso de alguém respeitado por conhecimento prático acalmou algumas críticas, mas a maioria das pessoas permaneceu cética. A reunião concluiu com uma atmosfera desconfortável. Famílias partiram em pequenos grupos, e Matias ouviu conversas sussurradas. As palavras homem das cavernas e perdeu a cabeça chegaram aos seus ouvidos. Crianças olhavam para ele com curiosidade. Ele tinha se tornado o excêntrico do assentamento. O homem cujo luto o tinha levado a escolhas bizarras. Matias voltou para sua velha cabana, reuniu suas ferramentas e começou a fazer listas de suprimentos necessários. Zombaria não importava. Posição social não importava. Apenas uma coisa importava: construir abrigo que nunca falharia da maneira como sua cabana anterior tinha falhado. Tom Bridgewater visitou Matias 3 dias depois da reunião comunitária. O velho mineiro chegou ao amanhecer montado em uma mula e carregando uma sacola de ferramentas. Ele disse pouco em saudação, simplesmente pediu para ver a formação de calcário. Eles cavalgaram juntos para o local. E Tom passou 1 hora examinando o alcove com minúcia profissional. Ele testou a estabilidade da saliência batendo nela com um martelo, ouvindo o som que a rocha fazia. Um tom sólido e uniforme indicava integridade estrutural. Ele inspecionou a face rochosa por rachaduras, passando seus dedos ao longo das camadas horizontais. Ele verificou a drenagem de água, notando como o chão inclinava suavemente para longe do alcove.
Ele estudou o ângulo da saliência, estimando quanta proteção ela fornecia de precipitação e vento. Finalmente, ele se virou para Matias e acenou. A formação era sólida. Calcário tão espesso e bem camadas aguentaria mais 1000 anos. A saliência não mostrava fraturas de estresse ou instabilidade. O local era ideal para o que Matias pretendia. Eles sentaram na sombra do alcove e Tom compartilhou conhecimento acumulado ao longo de décadas trabalhando subterraneamente. Massa térmica era o princípio-chave. Rocha absorvia calor lentamente por causa de sua densidade e estrutura molecular. Uma vez aquecida, ela liberava aquele calor gradualmente ao longo de muitas horas. Um fogo queimando por 2 horas podia aquecer calcário o suficiente para irradiar calor por 8 a 10 horas depois. Temperatura do solo fornecia vantagem adicional. Abaixo da linha de geada, a Terra mantinha temperatura constante o ano todo, aproximadamente 5 a 55 graus nesta região. A formação de calcário se estendia profundamente subterrânea, conectando aquela fonte de temperatura estável. Mesmo no inverno mais frio, a face rochosa dentro do alcove nunca cairia abaixo de 50 degrees. Tom explicou o gerenciamento de umidade. Calcário podia chorar água quando diferenciais de temperatura criavam condensação. A solução era a circulação de ar e uma pequena lacuna entre a face rochosa e qualquer parede interior. Matias deveria construir sua parede frontal da cabana 6 polegadas longe da rocha, permitindo que o ar fluísse por trás. Essa lacuna impediria acúmulo de umidade e permitiria à rocha respirar. Ventilação exigia planejamento cuidadoso. Fumaça e dióxido de carbono eram mais pesados que ar quente. Em um espaço fechado, eles afundariam e acumulariam. Matias precisava de uma chaminé que criasse forte tiragem, puxando o ar contaminado para fora, enquanto puxava ar fresco para dentro através de aberturas controladas. Tom sugeriu examinar a face rochosa por fissuras naturais que pudessem servir como canais de ventilação. Eles discutiram ancoragem estrutural. Perfuração em calcário era possível, mas trabalho intensivo. Cinzéis de ferro e paciência eram necessários. Cada ponto de ancoragem levaria horas para criar. Tom recomendou criar furos profundos de pelo menos 8 polegadas e usar pinos de ferro fixados em argamassa. Os pinos travariam madeira a pedra, criando pontos de conexão rígidos que não podiam mudar ou separar. Tom alertou sobre um desafio final: isolamento social. O assentamento tinha julgado o projeto de Matias como tolo. Mesmo se a cabana sucedesse brilhantemente, as pessoas seriam lentas em reconhecer que estavam erradas. Matias poderia passar anos sendo considerado estranho antes que alguém reconhecesse sua inovação como legítima. Matias aceitou essa realidade. Ele perguntou a Tom uma pergunta direta baseada em tudo que Tom sabia sobre mineração, geologia e construção. Esta cabana funcionaria? Manteria temperaturas estáveis em frio extremo? Tom considerou a pergunta seriamente antes de responder. Sim, a física era inegável. Uma estrutura construída neste alcove de calcário, propriamente ventilada e com umidade gerenciada, superaria qualquer cabana de madeira no assentamento. Exigiria menos lenha, manteria temperaturas mais estáveis e forneceria proteção superior contra os elementos. O design era revolucionário precisamente porque ele abandonava suposições que todos os outros aceitavam sem questionar. Matias começou a construção no primeiro dia de junho de 1855. Ele moveu seus suprimentos para o local de calcário, ferramentas, lona para abrigo temporário, provisões de comida e materiais que ele tinha comprado no assentamento. Os cinzéis de ferro custaram a ele quase 1 mês de salários guardados. A marreta era sua própria, levada para o oeste da Pensilvânia. Ele comprou 20 pinos de ferro do ferreiro, cada um com um pé de comprimento e meia polegada de espessura, forjados especificamente para seu projeto. A primeira tarefa era perfurar pontos de ancoragem no calcário. Esta
era a fundação de tudo. Sem apego seguro à rocha, a estrutura inteira falharia. Matias marcou locais onde ele precisava de âncoras. 8 pontos ao longo da parede traseira, onde as extremidades das toras encontrariam a pedra. 6 pontos na parede lateral esquerda, onde o contorno natural do alcove exigia suporte adicional. Cada marca representava horas de trabalho brutal à frente. Ele começou com o primeiro ponto de ancoragem ao amanhecer. O processo era direto, mas exaustivo. Segure o cinzel de ferro contra o calcário no local marcado. Bata nele com a marreta. Lascas de rocha voariam. Bata de novo e de novo. Após 50 golpes, ele tinha criado uma depressão rasa, talvez meia polegada de profundidade. Após 200 golpes, o buraco alcançou 2 polegadas. Após 500 golpes, seus braços ardiam de fadiga e o buraco tinha 4 polegadas de profundidade. Ele precisava de 8 polegadas de profundidade para ancoragem segura. Isso exigia aproximadamente 1000 golpes por furo. 14 furos no total significavam 14.000 golpes de martelo. Matias trabalhou durante a manhã, fazendo pausas quando suas mãos cãibраvam ou sua visão embaçava de esforço. Ao meio-dia, ele tinha completado um furo à profundidade total. 13 restavam. O trabalho desenvolveu seu próprio ritmo ao longo dos dias seguintes. Acordar à primeira luz, comer café da manhã frio, começar a martelar. O som ecoava da face rochosa. Anéis metálicos afiados seguidos por o impacto mais surdo de ferro contra a pedra. Suas mãos desenvolveram calos, então bolhas sob os calos. Seus ombros doíam constantemente. Mas os furos ficaram mais profundos. Ele completou o segundo furo no dia 3, o terceiro e quarto furos nos dias 5 e 7. Ele estava aprendendo eficiência, angulando o cinzel para maximizar a remoção de rocha, reconhecendo quando mudar para um cinzel fresco, enquanto a borda de trabalho embotava, entendendo como o calcário fraturava ao longo de sua estrutura em camadas. Na segunda semana, ele podia completar um furo em um único longo dia de trabalho. Tom Bridgewater visitou no dia 12. Ele inspecionou os furos de ancoragem completados, medindo a profundidade com uma vara marcada, testando as paredes por suavidade. Ele acenou a aprovação. Os furos estavam devidamente dimensionados e posicionados. Matias estava fazendo o trabalho corretamente, se lentamente. Tom ofereceu ajuda, mas Matias recusou. Este era seu projeto, sua solução, sua redenção. No final de junho, todos os 14 furos de ancoragem estavam completos. As mãos de Matias estavam cicatrizadas e permanentemente ásperas. Ele tinha perdido o peso das demandas físicas, mas ele tinha pontos de fundação perfurados em calcário sólido, âncoras que segurariam sua estrutura contra qualquer força que a natureza pudesse aplicar. A parte mais difícil estava terminada. Agora ele podia construir. Com os pontos de ancoragem completos, Matias começou a projetar a estrutura real da cabana. Esta não era construção padrão. Ele não podia simplesmente seguir métodos convencionais. A integração de madeira e pedra exigia planejamento cuidadoso para abordar desafios que cabanas tradicionais nunca enfrentavam. Ele passou 3 dias esboçando planos em seu caderno, calculando dimensões e resolvendo problemas antes de cortar uma única tora. A cabana teria 12 pés de largura e 14 pés de profundidade. O alcove de calcário fornecia a parede traseira e aproximadamente 8 pés da parede lateral esquerda. Matias precisava construir apenas a parede frontal. A parede lateral direita e 6 pés do lado esquerdo, onde a rocha não se estendia. O telhado se estenderia da parede frontal de volta para onde encontrava a saliência de calcário, criando uma transição sem costura entre construção humana e abrigo natural. O elemento crítico de design era a lacuna de 6 polegadas que Tom tinha recomendado.
Matias planejou construir suas paredes de toras 6 polegadas longe da face rochosa, onde quer que elas corressem paralelas à pedra. Isso criou um canal de ar que impediria acúmulo de umidade e permitiria ao calcário irradiar calor para o espaço de convivência sem contato direto madeira-pedra. A lacuna exigia engenharia cuidadosa. Ele precisava ancorar toras à pedra enquanto mantinha separação. Sua solução usou os pinos de ferro como âncoras de afastamento. Cada pino seria fixado em argamassa dentro dos furos perfurados, estendendo-se 6 polegadas para fora da face rochosa. Extremidades das toras seriam entalhadas para aceitar os pinos, criando apego seguro enquanto mantendo a lacuna necessária. Contraventamento entre as paredes autônomas e as seções pinadas forneceria estabilidade adicional. Ventilação apresentou o próximo desafio. Matias descobriu uma fissura natural no calcário que se estendia para cima através da saliência. Era estreita, apenas 4 polegadas de largura, mas criava um efeito de chaminé natural. Ele podia construir sua lareira contra a face rochosa diretamente abaixo. Esta fissura permitindo à fumaça ventilar através do canal natural. Isso eliminou a necessidade de construir uma chaminé separada e aproveitou a excelente tiragem que formações geológicas naturalmente criavam. A porta seria virada para sudeste, posicionada para capturar o sol da manhã. Esta orientação permitiria à luz solar penetrar profundamente na cabana durante os meses de inverno, quando o ângulo do sol era baixo. O calor da luz solar direta seria absorvido pela parede traseira de calcário, adicionando ao efeito de massa térmica. No verão, quando o sol subia mais alto, a saliência sombrearia a entrada, prevenindo acúmulo excessivo de calor. Para a janela, Matias planejou uma única abertura na parede frontal posicionada alto o suficiente para prevenir correntes de ar diretas, mas baixo o suficiente para fornecer luz útil. Ele usaria vidro real se ele pudesse pagar, ou lona oleada esticada sobre uma moldura se necessário. A janela teria persianas interiores, painéis de madeira grossos que podiam selar a abertura completamente durante frio extremo. O design do telhado exigia o pensamento mais cuidadoso. Ele precisava fazer a transição da seção frontal, construída de volta para onde encontrava a saliência de calcário. Matias planejou uma encosta suave usando postes colocados de parede frontal à rocha, coberto com pranchas rachadas, então casca, então turfa. As múltiplas camadas forneceriam isolamento e impermeabilização. Onde o telhado encontrava a saliência, ele criaria uma ligeira sobreposição, permitindo que qualquer água correndo pela face rochosa passasse sobre o telhado em vez de vazar por baixo. Matias começou a cortar toras no início de julho. Ele trabalhou sozinho, derrubando pinheiros que ele tinha selecionado por retidão e diâmetro uniforme. Cada árvore exigia 1 hora para derrubar, desgalhar e seccionar em comprimentos de 12 tri. Ele precisava de aproximadamente 30 toras para as paredes que ele estava construindo. A parede frontal seria de 8 toras de altura, a parede lateral direita de 8 toras de altura e a parede parcial esquerda exigia menos porque a rocha fornecia muito daquele lado. Ele arrastou toras para o local usando um cavalo que ele pegou emprestado de Tom Bridgewater. O velho mineiro não pediu pagamento, simplesmente disse a Matias para devolver o animal quando a construção terminasse. Era uma gentileza silenciosa que Matias apreciava mais do que uma assistência elaborada teria sido. Ele trabalhou sem precisar se explicar ou justificar seus métodos. Preparação de toras consumiu 2 semanas. Cada tora precisava de descascamento para prevenir danos de insetos e podridão. Matias usou uma faca de puxar, descascando casca e longas folhas enroladas que ele empilhou fora do alcove. A madeira exposta por baixo era pálida e lisa, cheirando a resina de pinho. Ele moldou as extremidades das toras que contatariam os pinos de ferro, cortando entalhes que deslizariam sobre as âncoras salientes. Este trabalho exigia precisão.
Entalhes muito grandes criariam lacunas. Muito pequenos impediriam assento adequado. Ele misturou argamassa usando argila da margem do riacho, areia e cal que ele comprou do assentamento. A mistura tinha que ser grossa o suficiente para segurar o pino de ferro com segurança, mas não tão grossa que rachasse enquanto ela secava. Ele preencheu cada furo perfurado até a metade com argamassa, pressionou um pino de ferro no lugar, então adicionou mais argamassa ao redor dele. Os pinos precisavam de 3 dias para assentar antes que ele pudesse anexar toras. Enquanto a argamassa curava, Matias preparou a fundação para suas paredes autônomas. Ele cavou uma vala rasa e a preencheu com rochas, criando uma base nivelada. Isso impediria as toras de sentar diretamente na terra, onde a umidade causaria podridão. A fundação era simples, mas essencial. Mesmo uma estrutura parcialmente suportada por rocha sólida precisava de suporte de base adequado, onde ela ficava livre. A primeira tora da parede subiu em 23 de julho. Matias levantou a tora preparada, alinhou os entalhes com os pinos de ferro salientes e a deslizou para o lugar. O encaixe era apertado. Ele teve que tocar a tora com um martelo para assentá-la completamente. Mas quando ela está posicionada, a tora estava absolutamente segura. Ele podia empurrar nela com toda a sua força e ela não se moveu. O sistema de pino e entalhe estava funcionando exatamente como projetado. Ele construiu lentamente, adicionando 1 ou 2 toras por dia. Cada tora exigia encaixe cuidadoso, e ele calafetava lacunas com a mistura de argila enquanto ele ia. As paredes subiam gradualmente, 2 pés de altura no início de agosto, 4T em meados de agosto. A estrutura começou a tomar forma reconhecível. De uma distância, alguém assistindo veria um estranho híbrido, paredes de madeira emergindo de rocha sólida, como se a pedra estivesse dando à luz uma cabana. Em meados de agosto, a estrutura básica da cabana era visível o suficiente para que colonos curiosos começassem a cavalgar para ver o progresso de Matias. Eles vieram em pequenos grupos, William Thornton e Samuel Garrett. Uma tarde, várias famílias com crianças em um domingo. Pastor Vogel com 2 anciãos da igreja em uma manhã de quinta-feira. Eles mantiveram distância educada, observando de 30 jardas de distância, falando em vozes que carregavam claramente para onde Matias trabalhava. Os comentários seguiam padrões previsíveis, observações sobre como a estrutura parecia estranha, meio emergindo da rocha como algo não natural. Perguntas sobre se a saliência poderia desabar durante neve pesada. Especulação sobre umidade e escuridão e o fracasso inevitável de tal design não convencional. O tom era raramente abertamente cruel, mas a mensagem subjacente era consistente. Matias estava desperdiçando tempo e esforço em um projeto tolo. William Thornton começou a chamá-lo de A Caverna em conversas do assentamento. O nome se espalhou rapidamente, sempre falado com ligeira ênfase, que deixava claro que o termo era zombeteiro em vez de descritivo. Crianças pegaram a frase de seus pais. Em semanas, crianças do assentamento estavam se desafiando a se aproximar da casa do louco homem das cavernas e fugir antes de serem vistos. Matias se ouviu enojado na loja geral do assentamento quando ele veio para comprar pregos. 2 mulheres que ele não conhecia bem estavam conversando perto da seção de tecidos, sem saber que ele tinha entrado. Uma mencionou o pobre Matias Keller, que tinha perdido sua família e agora sua razão. A outra concordou que era trágico como o luto podia quebrar a mente de um homem. Elas falaram com genuína simpatia, o que de alguma forma o tornou pior do que zombaria aberta. Elas sentiram pena dele. Samuel Garrett fez sua opinião conhecida mais diretamente. Ele parou no local de construção no final de agosto, ostensivamente para ver o progresso, mas na verdade para entregar uma avaliação profissional. Ele examinou as conexões de tora à rocha, a lacuna de 6 polegadas atrás das paredes, o design de ventilação usando a fissura natural.
Sua conclusão foi entregue com a certeza de um especialista. A estrutura falharia. Umidade acumularia na lacuna e apodreceria as toras por trás. A rocha choraria água constantemente. A chaminé natural não tiraria adequadamente. A coisa toda seria inabitável dentro de um ano. Pastor Vogel pregou um sermão no início de setembro sobre a importância de construir na luz de Deus em vez de se esconder na escuridão. Ele nunca mencionou Matias pelo nome, mas todos entenderam a referência. O sermão citou escritura sobre homens sábios construindo casas na rocha e homens tolos construindo na areia. Embora o pastor interpretasse rocha para significar solo sólido, não paredes de pedra reais, a mensagem era clara. Cristãos próprios construíam casas próprias. Matias parou de frequentar quaisquer reuniões do assentamento. Ele fez viagens de suprimentos rapidamente, falando apenas quando necessário para compras, então retornando imediatamente ao seu trabalho. O isolamento era deliberado. Ele não tinha nada a provar a pessoas que já tinham julgado seu projeto como fracasso. Suas opiniões eram irrelevantes. A física da massa térmica não se importava com o consenso da comunidade. Ele trabalhou durante o final do verão e a cabana tomou sua forma final. Uma pequena estrutura abraçada por calcário, estranha e solitária, exatamente como ele pretendia que fosse. Em 28 de setembro, Matias completou o último elemento essencial de construção, a porta. Ele a tinha construído de tábuas grossas de pinho unidas com cavilhas de madeira e reforçada com suportes de ferro comprados do ferreiro. A porta era pesada, sólida, projetada para selar firmemente contra a moldura que ele tinha encaixado na parede frontal. Dobradiças interiores feitas de couro e ferro permitiam que ela girasse suavemente. Uma barra de madeira no interior fornecia segurança. Com a porta pendurada e as persianas da janela instaladas, a cabana era à prova de intempéries. O telhado tinha sido completado 2 semanas antes. Pranchas rachadas sobre postes cobertas com casca de bétula sobreposta. Então, uma camada de turfa que já estava brotando grama. O interior era áspero, mas funcional. Matias tinha construído uma plataforma de dormir contra a parede direita, uma pequena mesa e prateleiras para suprimentos. A lareira ficava contra a parede traseira de calcário, posicionada diretamente abaixo da fissura natural que servia como chaminé. Ele escolheu o final de setembro para o primeiro fogo porque as temperaturas da noite tinham caído o suficiente para tornar o aquecimento necessário, mas não eram tão frias que um experimento falho seria perigoso. Ele queria testar o sistema sob condições moderadas antes que o inverno chegasse. Se problemas existissem, ele precisava de tempo para resolvê-los. Ao anoitecer, Matias arranjou as sandálias na lareira, agulhas de pinho secas, pequenos galhos, tiras de casca de bétula. Ele bateu seu sílex e aço, alimentou a faísca em chama e adicionou pedaços de madeira progressivamente maiores. Em 15 minutos, ele tinha um fogo modesto queimando constantemente. Fumaça subiu pela fissura da chaminé natural exatamente como ele tinha esperado. A tiragem era excelente. Nenhuma fumaça recuou para dentro da cabana. Ele sentou em sua plataforma de dormir e monitorou a temperatura usando o termômetro do Dr. Stern, que ele tinha pegado emprestado novamente. Temperatura externa, enquanto o sol se punha, era 48 e dentro da cabana com o fogo queimando, a temperatura subiu rapidamente. 55 graus após 20 minutos, 60 graus após 40 minutos, 65 graus após 1 hora. O ar sentia-se confortável, quente, sem ser sufocante. Mas o verdadeiro teste era o calcário. Matias pressionou sua palma contra a face rochosa perto da lareira. Após 30 minutos de fogo, a pedra sentia-se quente ao toque. Após 1 hora, estava distintamente quente. A massa térmica estava absorvendo o calor exatamente como Tom Bridgewater tinha explicado que faria.
A rocha estava armazenando energia que ela liberaria lentamente ao longo de muitas horas. Ele deixou o fogo queimar por 2 horas, mantendo-o moderado, não chamas rugindo, apenas calor constante. Então ele o extinguiu completamente, espalhando as brasas e fechando o abafador que ele tinha construído na abertura da chaminé. Ele queria ver quanto tempo a cabana manteria a temperatura sem qualquer fonte de calor ativa. Os resultados excederam até mesmo suas projeções otimistas. 1 hora depois de extinguir o fogo, a temperatura interior tinha caído apenas 2 Fs para 63. 2 horas depois, era 61, então. 3 horas depois, ainda 50 de Garmison. O calcário estava irradiando calor armazenado constantemente. À meia-noite, 4 horas depois que o fogo morreu, a cabana permaneceu em 57, enquanto fora, a temperatura tinha caído para 42. Durante outubro e novembro, Matias conduziu experimentos sistemáticos para entender exatamente como sua cabana se comportava sob condições variáveis. Ele manteve registros detalhados em seu caderno. Temperatura externa, temperatura interna, duração do fogo, consumo de madeira e observações de conforto subjetivas. Os dados acumulados em um padrão inegável. Sua estrutura híbrida superou a construção tradicional por margens enormes. Em uma manhã típica de outubro, a temperatura externa seria de 38 a 40 graus. Dentro da cabana, antes de acender qualquer fogo, a temperatura seria de 54 a 56 graus, o efeito de linha de base do calcário. Um pequeno fogo queimando por 90 minutos elevaria a temperatura interior para 68 graus. Aquele fogo consumiu aproximadamente 3 horas. Em uma cabana tradicional, manter 68 graus pela mesma duração exigiria 4 a 5 horas e queima contínua. O efeito de massa térmica tornou-se mais pronunciado conforme o tempo ficava mais frio. Em meados de novembro, temperaturas externas caíram para 25 graus durante a noite. O interior da cabana nunca caiu abaixo de 52 graus, mesmo sem fogo. A face rochosa, aquecida pelo fogo da noite anterior, e conectada à temperatura estável do solo, mantinha seu calor de linha de base. Matias podia acordar pela manhã, acender um fogo e ter calor confortável em 30 minutos. Ele comparou seu consumo de madeira ao que ele lembrava de sua cabana anterior. No inverno passado, ele tinha queimado 6 a 8 horas por dia, apenas para manter temperaturas marginalmente toleráveis. Em sua cabana integrada à caverna, ele queimou 4 horas por dia e manteve condições genuinamente confortáveis. A redução foi de aproximadamente 40% no uso de madeira enquanto alcançava resultados superiores. A lacuna de 6 polegadas atrás de suas paredes estava funcionando perfeitamente. Ele a verificava regularmente por acúmulo de umidade e não encontrou nenhum. O ar circulava naturalmente, ar quente subindo da lareira, ar mais frio descendo, criando convecção suave que mantinha tudo seco. A face de calcário não mostrava umidade problemática. Ocasionalmente, ele via ligeira umidade durante mudanças rápidas de temperatura, mas ela evaporava rapidamente e nunca acumulava o suficiente para ameaçar a madeira. A chaminé natural funcionava impecavelmente. A fissura de calcário criou uma tiragem tão excelente que a fumaça nunca pairou na cabana. Em dias ventosos, quando chaminés tradicionais frequentemente tinham problemas de tiragem inversa, é ventilada perfeitamente. A formação geológica estava fazendo exatamente o que milhares de anos de erosão tinham otimizado para fazer. Mover ar eficientemente do nível do solo para a atmosfera superior. Matias começou a convidar Tom Bridgewater para testemunhar os resultados. O velho mineiro veio várias vezes, trazendo seu próprio termômetro para verificar as medições. Tom registrou dados independentemente e alcançou as mesmas conclusões. A cabana mantinha temperaturas interiores 15 a 20 graus acima das temperaturas externas, sem nenhum fogo.
e alcançava calor confortável com entrada mínima de combustível. A física que eles tinham discutido em maio estava se provando absolutamente correta em aplicação prática. No final de novembro, Matias estava confiante de que sua cabana lidaria com o que quer que o inverno entregasse. Ele tinha estocado lenha, não a pilha massiva que cabanas tradicionais exigiam, mas o suficiente para seu sistema eficiente. Ele tinha suprimentos de comida, roupas de inverno e ferramentas. Mais importante, ele tinha abrigo que trabalhava com a natureza em vez de lutar contra ela. Conforme o primeiro frio sério se aproximava, ele estava pronto. Dezembro começou com temperaturas que pareciam normais para o território de Dakota. Frio, mas manejável, variando de 15 a 25 graus durante as horas do dia, caindo para zero ou ligeiramente abaixo à noite. Matias mantinha sua rotina confortável, um fogo à noite, outro pequeno pela manhã, e o calcário fazendo a maior parte do trabalho térmico. Ele usava 3 a 4 toras diariamente num quam, e nunca sentiu frio. O assentamento, a 2 milhas de distância, operava diferentemente. Fumaça subia de cada chaminé constantemente. Famílias queimavam madeira do amanhecer até tarde da noite, lutando para manter temperaturas toleráveis. Matias ocasionalmente via pessoas transportando madeira entre nós, reabastecendo suprimentos esgotados. Ele reconheceu o padrão de seus próprios invernos anteriores. A ansiedade constante sobre se os suprimentos durariam até a primavera. Em 18 de dezembro, o tempo mudou. Uma frente se moveu do noroeste, trazendo o tipo de frio que tinha matado Anna e Hans. A temperatura caiu 20 graus durante a noite. Pela manhã do dia 19, era 15. Pela tarde, 22. Pelo amanhecer seguinte, 30. O frio se instalou e ficou. Uma presença opressora que tornava a respiração dolorosa e a pele exposta perigosa. Matias observava as leituras de seu termômetro com interesse científico em vez de medo. Fora, 30 graus dentro de sua cabana sem fogo. 53 graus. Ele acendeu seu fogo da manhã, queimou 4 toras por 2 horas e a temperatura interior alcançou 67. Ele extinguiu o fogo e prosseguiu com seu dia, lendo, reparando equipamentos, preparando comida. Pela noite a temperatura tinha caído para 58. Ele acendeu outro fogo, aqueceu o espaço de volta para 66 e dormiu confortavelmente sob 2 cobertores. Seu consumo de madeira permaneceu inalterado, apesar do frio extremo, 4 toras por dia. O calcário estava funcionando exatamente como a física da massa térmica previu, absorvendo o calor de seus fogos e irradiando-o constantemente, independentemente de quão frio o ar externo se tornasse. A rocha não se importava com 30. Sua massa e conexão com o solo mantinham um calor de linha de base que exigia apenas suplementação modesta. O frio intensificou-se durante a semana, em 21 de dezembro, 40 em 24 de dezembro. Matias celebrou o Natal sozinho em sua cabana de 65 graus, comendo ensopado de veado e lendo à luz do fogo. Ele pensou brevemente em frequentar os serviços de Natal do assentamento, mas decidiu contra isso. Caminhar 2 milhas em 40 frio parecia desnecessariamente perigoso. Janeiro não trouxe alívio. A temperatura ficou abaixo de 0 continuamente. A maioria dos dias viu a 30. Várias noites caíram para 45. Este foi o período sustentado mais frio que qualquer um no assentamento podia lembrar. Veteranos o compararam ao inverno de 1836, o ano em que o rio Mississippi congelou sólido o suficiente para dirigir carroças através. No assentamento, a crise estava se formando. Famílias estavam queimando suprimentos de madeira de inverno a taxas catastróficas. A família Garrett tinha esgotado sua pilha principal em 10 de janeiro e começou a queimar trilhos de cerca. William Thornton estava cortando em reservas que ele tinha a intenção de durar até fevereiro. Várias famílias já tinham queimado móveis, mesas, cadeiras,
qualquer coisa combustível. Crianças estavam dormindo em casacos e luvas. Lesões por congelamento tornaram-se comuns. Matias permaneceu confortável em sua cabana integrada à caverna, usando as mesmas 4 toras diariamente, sem saber que sua inovação estava prestes a se tornar um refúgio para vizinhos desesperados. No final de janeiro, o assentamento estava enfrentando uma crise de sobrevivência genuína. 3 semanas consecutivas de temperaturas abaixo de 20 tinham esgotado suprimentos de madeira que eram supostos para durar até abril. Famílias tinham planejado para inverno frio, mas não para essas condições árticas sustentadas que faziam de cada cabana um abrigo mal funcional, consumindo combustível a taxas insustentáveis. A situação da família Garrett tornou-se crítica primeiro. Samuel tinha cortado e empilhado 8 cordas de madeira no outono anterior, confiante de que era suficiente. Em 20 de janeiro, 6 cordas tinham sumido. Seus cálculos mostravam que o suprimento restante duraria talvez mais 3 semanas se o frio continuasse. Depois disso, eles não teriam nada para queimar, exceto elementos estruturais de sua própria cabana. Sua esposa Sarah sugeriu mudar a família para outra casa para consolidar o aquecimento, mas toda a família enfrentava escassezes semelhantes. William Thornton, que tinha zombado de Matias mais vocalmente, estava se saindo ligeiramente melhor, apenas porque sua cabana era mais nova e melhor construída. Mas mesmo ele estava queimando 5 vezes seu consumo esperado de combustível. Sua pilha de madeira, que deveria ter durado até março, estaria esgotada no início de fevereiro. Ele passou cada hora de luz do dia cortando madeira adicional, transportando árvores mortas de locais cada vez mais distantes, tentando desesperadamente ficar à frente do consumo. Gelo se formou nas paredes interiores na maioria das cabanas. Famílias acordariam para encontrar seus baldes de água congelados sólidos, apesar de serem mantidos perto de lareiras. Condensação da respiração congelou nas paredes da cabana durante a noite, criando camadas de geada que não derretiam, mesmo com fogos queimando. Crianças desenvolveram tosses persistentes de respirar ar tão frio que irritava os pulmões. Vários residentes idosos mostraram sinais de hipotermia mesmo, enquanto sentados perto de fogos. A mãe idosa do pastor Vogel, que morava com ele e sua família, ficou seriamente doente. A mulher de 82 anos não conseguia manter o calor corporal, apesar de estar embrulhada em todo o cobertor que a casa possuía e posicionada diretamente ao lado da lareira. Suas mãos e pés estavam constantemente dormentes. Ela parou de comer, faltando energia para mastigar. O pastor estava aterrorizado que ela não sobreviveria outra semana deste frio. Preservação de alimentos, ironicamente, tornou-se mais fácil. Qualquer coisa deixada fora congelava sólido em minutos. Mas cozinhar tornou-se problemático. Fogos precisavam ser mantidos constantemente apenas para aquecimento, deixando pouco combustível para cozinhar. Famílias comiam refeições frias ou comida mal aquecida, conservando cada pedaço de madeira para manutenção de temperatura em vez de preparação de alimentos. A estrutura social do assentamento começou a mostrar tensão. Famílias que tinham excedente de madeira eram abordadas por aqueles ficando sem. Alguns compartilhavam generosamente, outros recusaram, protegendo suas próprias reservas. Argumentos eclodiram sobre ferramentas emprestadas não devolvidas, sobre dívidas anteriores, sobre velhas queixas subitamente tornadas urgentes por circunstâncias ameaçadoras à vida. Crise revelou tanto o melhor quanto o pior da dinâmica comunitária da fronteira. Crianças pararam de brincar fora. O frio era muito perigoso para a atividade não supervisionada que normalmente os ocupava. Confinados dentro de cabanas gélidas, eles se tornaram irritáveis e inquietos. Pais exaustos do constante transporte de madeira e manutenção de fogo tinham pouca paciência. Lares que normalmente funcionavam bem tornaram-se vasos de pressão de estresse e medo. Através de tudo isso, viajantes ocasionais passando trouxeram notícias.
O frio se estendia por todo o território do norte. Não era clima localizado, mas um fenômeno regional. Nenhum alívio estava vindo logo. Todos simplesmente tinham que suportar até que o frio quebrasse, não importa quanto tempo isso levasse. Para o assentamento, isso significava confrontar a realidade de que alguns poderiam não sobreviver. 4 de fevereiro começou com temperatura ascendente. Ao meio-dia, tinha caído mais para 40. Pela noite, 42. Esta foi a leitura mais fria que alguém tinha registrado. A família Thornton estava queimando sua última madeira armazenada. William tinha estado cortando toras frescas diariamente, mas madeira verde congelada fornecia calor mínimo. Sua cabana, apesar de ser bem construída, não conseguia manter temperatura tolerável. Margaret Thornton sentou perto da lareira, embrulhada em cobertores, tremendo incontrolavelmente. Seus 3 filhos amontoaram-se na plataforma de dormir, respiração visível no ar apesar do fogo queimando a 5 pés de distância. William continuava adicionando madeira, mas o frio parecia entrar pelas paredes mais rápido do que as chamas podiam gerar calor. Gelo cobria as paredes interiores em folhas cristalinas. Por volta das 9 da noite, Margaret disse a William que ela não conseguia sentir seus dedos ou artelhos. Ele esfregou as mãos dela vigorosamente, tentando restaurar a circulação, mas elas permaneceram brancas e dormentes. Ela estava mostrando sinais de hipotermia séria, confusão, fala arrastada, fadiga extrema. William tomou uma decisão que o orgulho teria prevenido semanas antes. Ele disse a Margaret para vestir cada peça de roupa que ela possuía. Eles estavam indo para a cabana de Matthias Keller. A caminhada era brutalmente perigosa. 2 investidas de 42 d'égua através da neve na escuridão. William meio carregou sua esposa, que mal podia andar. Cada respiração queimava seus pulmões. Pele exposta em seus rostos ficou dormente em minutos. William, orientado pela silhueta do blefe de calcário contra as estrelas, dirigindo-se para a formação geológica que todos tinham zombado. Eles alcançaram a cabana de Matthias perto das 11 da noite. William bateu na porta, muito frio para se importar com cortesia ou horas de visitação apropriadas. Matthias abriu imediatamente e ar quente derramou para fora. Calor real. Não o calor marginal de uma cabana lutando, mas temperatura genuína confortável. Margaret quase desabou, cruzando o limiar. Matthias não fez perguntas. Ele ajudou Margaret para a plataforma de dormir mais próxima da lareira, empilhou cobertores sobre ela e deu a ela caldo quente que ele tinha em fogo brando. William ficou perto do fogo, atordoado pela diferença de temperatura. Ele tinha esperado que a cabana-caverna fosse ligeiramente mais quente que a sua própria. Ele não tinha esperado isso. 63, e confortável o suficiente para remover seu casaco. Uma temperatura que sua cabana não podia alcançar, mesmo queimando madeira continuamente. O tremor de Margaret gradualmente diminuiu. Cor voltou para suas mãos e rosto. Após 30 minutos, ela podia falar normalmente. Após 1 hora, ela estava pedindo comida. A hipotermia estava revertendo rapidamente no calor estável. William assistiu sua esposa se recuperar e sentiu algo complexo. Gratidão, embaraço e a realização desconfortável de que ele tinha estado catastroficamente errado sobre o projeto de Matthias. Matthias ofereceu sua plataforma de dormir. Ele dormiria no chão. William protestou fracamente, mas Matthias insistiu. Margaret precisava de descanso e calor. Eles podiam retornar para casa pela manhã, quando a luz do dia tornasse a viagem mais segura. William aceitou e eles se acomodaram para a noite. A cabana permaneceu confortável sem fogo adicional. O calcário irradiava calor armazenado constantemente. Pela manhã, a temperatura externa ainda era 37, mas dentro da cabana integrada à caverna de Matthias, era 56 dário antes que ele acendesse o fogo da manhã. A notícia da recuperação de Margaret Thornton se espalhou pelo assentamento em horas.
William retornou para casa após o amanhecer e, pela tarde, Samuel Garrett apareceu na porta de Matias. Sua filha mais nova, Clara, estava mostrando sinais de congelamento nos dedos dos pés. Ele poderia trazê-la para ficar na cabana quente por algumas horas? Matias concordou imediatamente. Clara chegou com seu pai naquela noite. A menina de 8 anos sentou perto da lareira de Matias e em 2 horas a sensação voltou aos seus pés. Samuel observou a leitura do termômetro 64 do Goder e a comparou mentalmente com sua própria cabana, onde as temperaturas mal alcançavam 45 apesar de fogos constantes. Ele fez perguntas técnicas a Matias. Quanta madeira por dia? 4 toras. Como a rocha retinha calor? Massa térmica. Por que a umidade não apodrecia as toras? Lacuna de ar e circulação. Durante a próxima semana, a cabana de Matias tornou-se um refúgio não oficial. Pastor Vogel trouxe sua mãe idosa por 3 tardes. A mulher, que tinha estado mal consciente na cabana gélida do pastor, reviveu no calor constante. Ela sentou embrulhada em cobertores, bebendo chá quente, falando coerentemente pela primeira vez em semanas. O pastor perguntou se ela podia ficar durante a noite. Matias liberou espaço. Os filhos de Garrett vieram em seguida, todos os 3, por 2 noites, enquanto Samuel desesperadamente rachava madeira congelada. Eles dormiram no chão, perto da parede de calcário, que irradiava calor suave durante a noite. Eles acordaram quentes, comeram café da manhã quente e brincaram silenciosamente enquanto Matias prosseguia com suas rotinas. Quando eles voltaram para casa, Sarah Garrett enviou carne de veado em conserva e pão de milho como pagamento. Matias aceitou graciosamente. Outras famílias se aproximaram hesitantemente. Seu pai idoso poderia descansar no calor por uma tarde. Seu filho mais novo, que não conseguia parar de tossir, poderia passar uma noite onde respirar não era doloroso. Matias acomodou todos que ele podia. Sua pequena cabana tornou-se um abrigo rotativo para os mais vulneráveis do assentamento, idosos, crianças, doentes e aqueles mais afetados pelo frio sustentado. A dinâmica social mudou dramaticamente. Pessoas que o tinham zombado meses antes agora apareciam em sua porta pedindo favores. Matias não mostrou ressentimento. Ele nunca mencionou suas críticas anteriores ou exigiu desculpas. Ele simplesmente abriu sua porta, compartilhou seu calor e não pediu nada em troca exceto que as pessoas respeitassem seu espaço e rotinas. O frio finalmente quebrou em meados de fevereiro. A temperatura subiu para 10, então 0. Então um notável 20 graus em 18 de fevereiro. A crise passou. Famílias que tinham se abrigado na cabana de Matias retornaram para suas próprias casas. Suprimentos de madeira, embora esgotados, durariam até a primavera, agora que o frio extremo tinha terminado. Mas algo fundamental tinha mudado. Matias não era mais o excêntrico do assentamento. Ele era o homem cuja estranha cabana tinha salvado vidas. Pais cujos filhos tinham se recuperado de hipotermia em seu calor não podiam descartar sua inovação. Samuel Garrett, que tinha previsto falha estrutural, tinha testemunhado sucesso de engenharia. Mesmo William Thornton, que o tinha chamado de homem das cavernas, tinha levado sua esposa hipotérmica para aquela caverna para resgate. Ninguém pediu desculpas diretamente. Cultura da fronteira não funcionava daquela maneira. Mas a atitude mudou de maneiras silenciosas e práticas que importavam mais do que palavras. A primavera chegou no final de março. Neve derreteu, revelando o dano que o inverno tinha infligido ao assentamento. Várias cabanas mostravam problemas estruturais do frio sustentado, toras rachadas, calafetagem falha, telhados danificados. Famílias começaram reparos, gratas por terem sobrevivido ao pior inverno que qualquer um lembrava. Pilhas de madeira que deveriam ter durado até abril foram esgotadas em fevereiro. Todos tinham queimado mais do que o esperado. Samuel Garrett apareceu na cabana de Matias em uma manhã amena de abril.
Ele veio com suas ferramentas de carpinteiro e um pedido específico. Ele queria entender os detalhes técnicos da integração da caverna. Como exatamente Matias tinha ancorado toras ao calcário? Qual era a composição da mistura de argila? Como a lacuna de ar de 6 polegadas prevenia problemas de umidade? Samuel tomou notas enquanto Matias explicava, fazendo perguntas de acompanhamento com interesse profissional. 2 semanas depois, Samuel fez uma pergunta diferente. Matias sabia de outras formações de calcário na região adequadas para construção semelhante? Samuel tinha um irmão planejando Homestead no próximo ano. O irmão estava interessado em construir inteligentemente em vez de tradicionalmente. Matias descreveu 3 locais que ele tinha explorado. Afloramentos rochosos com aloves naturais que podiam ser integrados em designs de cabanas. A abordagem de William Thornton era mais indireta. Ele parou no início de maio, ostensivamente para devolver uma ferramenta que ele tinha pego emprestado antes do inverno. A conversa ficou em nível superficial por 15 minutos. Tempo, planos de plantio de primavera, notícias gerais do assentamento. Então William mencionou que ele estava explorando um novo local para a cabana. Sua cabana atual tinha muitos problemas. Ele estava considerando locais perto dos blefes orientais do riacho, onde faces rochosas ofereciam proteção natural contra o vento. Matias tinha pensamentos sobre construir perto de rocha? Matias compartilhou o que ele sabia sem julgamento. William ouviu cuidadosamente, fez perguntas práticas sobre trabalho de fundação e drenagem e partiu pensativo. Ele nunca disse, você estava certo, ou eu estava errado. Mas pedir conselho era seu próprio reconhecimento. Jovem Jacob Reinhard foi o mais direto. O de 19 anos tinha solicitado terra de Homestead 3 milhas ao norte do assentamento, perto de uma formação de arenito. Ele pediu a Matias para visitar o local e avaliar se era adequado para a construção integrada à caverna. Eles escreveram juntos, examinaram a geologia e Matias explicou o que funcionaria e o que não. Arenito era mais macio que calcário, mais fácil de trabalhar, mas menos estável. Jacob precisaria de diferentes técnicas de ancoragem. Matias desenhou esboços, explicou princípios e ofereceu ajuda com a construção inicial. Pastor Vogler nunca abordou seu sermão anterior sobre moradia em caverna, mas ele mencionou do púlpito no final de maio que às vezes a sabedoria de Deus aparecia em formas inesperadas. A referência era oblíqua o suficiente para manter a dignidade, mas clara o suficiente para que todos entendessem sua mãe idosa totalmente recuperada, assistiu aos serviços novamente e publicamente agradeceu a Matias por sua hospitalidade durante a crise. A frase construída no blefe entrou no vocabulário do assentamento como abreviação para construção inteligente. Ao discutir novas cabanas ou planos de Homestead, alguém perguntaria se o local tinha características geológicas que podiam ser utilizadas. Tornou-se aceitável, mesmo admirável, construir com rocha em vez de apesar dela. Matias observou essas mudanças com satisfação silenciosa. Ele não tinha precisado de vindicação, mas testemunhar a adoção prática de suas técnicas validou algo mais profundo do que ego. Boa engenharia se espalhou naturalmente quando ela resolvia problemas reais. Durante a década seguinte, 7 mais cabanas integradas à caverna foram construídas na região. Jacob Reinhard construiu a primeira em 1856 usando a formação de arenito que Matias o tinha ajudado a avaliar. A cabana funcionou bem, embora não tão eficientemente quanto a versão de calcário de Matias. Arenito tinha menor massa térmica, mas ainda fornecia vantagens significativas sobre construção autônoma. Samuel Garrett construiu uma cabana para seu irmão em 1857, incorporando lições aprendidas ao estudar o design de Matias. Samuel melhorou o sistema de ventilação e desenvolveu um método de ancoragem mais simples para situações onde o calcário era muito duro para perfurar facilmente. Suas inovações foram compartilhadas livremente, adicionando ao conhecimento coletivo. Em 1860,
Cabanas em Bluffs eram reconhecidas por todo o território de Dakota como abrigo superior para climas extremos. Levantamentos territoriais começaram a notar formação geológica adequada para a integração. Colonos chegando do leste perguntavam especificamente sobre locais de afloramentos rochosos. O que tinha sido zombado como moradia em caverna primitiva era agora entendido como engenharia avançada, usando as propriedades térmicas da terra em vez de lutar contra elas. Matias casou-se novamente em 1859. Emma era uma viúva do assentamento, 10 anos mais jovem, com uma disposição prática que combinava com a dele. Ela se mudou para a cabana caverna sem hesitação, reconhecendo imediatamente o que Matias tinha construído. Eles criaram 2 filhos lá, uma filha nascida em 1860, um filho em 1862. A cabana, que tinha sido projetada para a sobrevivência solitária, tornou-se um lar familiar. As crianças cresceram nunca conhecendo o frio medo que tinha matado seus meio-irmãos. O inverno era simplesmente uma estação, não uma ameaça. A cabana mantinha temperaturas confortáveis independentemente das condições externas. Lenha durou invernos inteiros com excedente restante. Emma plantou jardins utilizando a exposição virada para o sul e a proteção natural contra o vento que o blefe fornecia. Matias continuou refinando seu design. Ele adicionou um segundo quarto em 1864, estendendo a estrutura mais profundamente no alcove. Ele melhorou o sistema de chaminé, experimentou com diferentes compostos de calafetagem e desenvolveu técnicas para gerenciar o calor do verão quando a massa térmica se tornava um passivo em vez de um ativo. Cada modificação foi documentada e compartilhada com outros construindo estruturas semelhantes. Tom Bridgewater morreu em 1868, aos 73 anos. Seu funeral foi a primeira vez que ateus tinham entrado na igreja do assentamento em anos. Ele deu um breve elogio, lembrando o velho menor que tinha validado sua física e encorajado seu pensamento não convencional. O conhecimento de Tom tinha tornado tudo possível. O frio inverno de 1873 testou a região novamente, não tão severo quanto 1854, mas ainda brutal. Cabanas em Bluffs navegaram através facilmente enquanto estruturas tradicionais lutavam. O contraste era agora tão óbvio que o assentamento coletivamente reconheceu o que famílias individuais tinham aceitado anos antes. Matias Keller tinha estado certo. Matias morreu em 1886 aos 64 anos. Sua saúde finalmente falhando após uma dura vida de fronteira. Ele foi enterrado na encosta acima de sua cabana, perto de onde Anna e Hans tinham sido sepultados 31 anos antes. Emma e seus filhos continuaram vivendo na cabana. A estrutura não exigiu grandes reparos. O calcário era tão sólido como sempre, as toras ainda sãs, a integração tão estável como o dia em que foi completada.